Bom dia! No programa Leitura e Cultura de hoje, iremos falar sobre o autor Zygmunt Bauman e sua principal obra, Modernidade Líquida. O livro traz uma análise crítica e uma reflexiva sobre as constantes mudanças em que a sociedade atravessa, desde o individualismo até as relações com amigos, família e trabalho, onde o tempo e o espaço eles deixam de ser concretos e absolutos e passam a serem líquidos e relativos. O conceito de modernidade líquida foi criado por Bauman para definir o mundo globalizado, e se trata de uma nova época em que as relações sociais de produção e econômicas são frágeis, maleáveis e instáveis, assim como os líquidos. Essa nova época para o autor se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial e ficou mais perceptível nos anos 60 para frente. Mas a semente desse movimento surgiu junto com a Revolução Industrial no início do capitalismo industrial, onde as relações econômicas ficam sobrepostas às sociais e às humanas, abrindo espaço para a fragilidade de laços entre pessoas e instituições. Completando a fala da Fernanda, temos oposições sobre modernidade sólida, que se trata da época em que as relações humanas, sociais e das ciências e do pensamento eram rígidas, duradouras e sólidas. Essa época, na visão de Zygmunt, foi o período anterior à modernidade líquida, onde as instituições eram firmes, tinham segurança no trabalho e permitiam o indivíduo a viver com uma dignidade. Onde se construiu um sistema baseado na racionalidade, em que o indivíduo tem que se adequar para viver na sociedade em que está. O autor aponta alguns aspectos negativos, mas reconhece que a rigidez nas instituições foi necessária. Agora, para deixar Bauman mais perto de nós, vamos fazer uma entrevista com sua filha, Ana Sfard. Oi, gente! Eu sou Ana Sfard, filha do escritor do livro Modernidade Líquida, e hoje eu vou contar um pouco da vida e da trajetória do meu pai, que é mais conhecido como Zygmunt Bauman. Bom, ele já faleceu faz 4 anos, mas durante toda a sua vida ele se dedicou a estudar a condição humana. Hoje, ele é considerado uma das mentes mais brilhantes do mundo contemporâneo, um dos intelectuais mais importantes do século XXI, devido à contribuição das suas obras, devido a tantas obras que ele publicou, tanta influência e, ao mesmo tempo, uma variedade de temas que ele escreveu durante uma trajetória intelectual bastante profunda. As ideias dele refletem sobre a era contemporânea, em temas como a sociedade de consumo, ética e valores humanos, as relações afetivas, a globalização e o papel da política. Bom, o meu pai é filho de judeus, nasceu na Polônia em 1925, ele serviu como militar durante a Segunda Guerra Mundial e foi militante do Partido Comunista Polonês e também foi professor da Universidade de Varsóvia. Devido às suas críticas ao governo polonês, ele foi perseguido durante 15 anos e foi expulso da Polônia em 1968. Ele foi para Israel e depois ele se instalou na Inglaterra, que foi onde ele desenvolveu a maior parte da sua carreira. Depois disso, desde 1971, ele já atuava como professor de Sociologia na Universidade de Leeds. Meu pai se casou com a minha mãe, que também era judia e escritora, Janaína Bauman, que ele conheceu na juventude, quando estava servindo na guerra, e com quem ele viveu até ela falecer, em 2009. E juntos eles tiveram 3 filhas, eu, Irena e Lídia. Ao todo, o meu pai publicou 50 obras, das quais as de maior destaque, além de Modernidade Líquida, foram O Mal-Estar da Pós-Modernidade, O Medo Líquido e O Amor Líquido. Mas Modernidade Líquida é sem dúvidas a sua obra mais famosa, que ele publicou no final dos anos 80 para o início dos anos 90. E com certeza essa obra é o grande projeto intelectual dele, porque ele rompe com a tradição da chamada pós-modernidade e é por essas contribuições que ele é considerado uma das mentes mais brilhantes e mais importantes do século XXI. Muito obrigada, Ana, por nos contar um pouquinho mais da vida de seu pai. E agora vamos passar para a repórter Fernanda falando sobre o prefácio, a primeira parte do livro. Bom dia! Bom dia a todos, e eu vou comentar um pouco sobre o prefácio do livro Modernidade Líquida. Nesse livro, Bauman inicia falando da fluidez e como ela é a principal metáfora para o estágio presente da era moderna. Isso porque os fluidos não fixam o espaço nem o tempo. Já ao descrever os sólidos, ele diz que podemos ignorar o tempo, pois eles o suprimem.
e os fluidos não são facilmente contidos, contornando obstáculos e são associados à leveza e à inconstância. Por esses motivos que ela é a metáfora perfeita ao falarmos da nova era da modernidade. O que impedia a sociedade da liquefação eram as crenças e lealdades, e foram os primeiros solos a se derreter, limpando a área de restrições. Esse derretimento levou à progressiva libertação da economia, e sedimentou uma nova ordem, e essa nova ordem deveria ser mais sólida que a anterior. A rigidez veio do descontrole do mercado financeiro, imobiliário e do trabalho. Os sólidos que estão se derretendo nessa modernidade fluida são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas. Atualmente o que está acontecendo é uma redistribuição e relocação dos poderes de derretimento da modernidade, afetando primeiro as instituições existentes. A tarefa dos agora indivíduos livres é usar a sua nova liberdade para encontrar o nicho apropriado e ele se acomodar. Estamos passando de uma era de grupos de referência pré-determinados a uma de comparação universal, e hoje os padrões não são mais dados a gente, e o peso deles e a responsabilidade pelo fracasso caem sobre os ombros dos indivíduos. Dar forma aos padrões é mais fácil do que mantê-los neles. A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da prática da vida e entre si, e assim podem ser teorizados como categorias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação. A partir do momento que dependemos da tecnologia para os meios de transporte, e onde somente a velocidade da luz era o limite, a modernidade terá como objetivo atingir esse limite. Graças à sua flexibilidade, o tempo moderno se tornou uma arma na conquista do espaço. Nas batalhas, o espaço era o sólido, o terreno, as trincheiras e os obstáculos, e já o tempo era o lado dinâmico e ativo da batalha. A velocidade do movimento era a principal ferramenta do poder da dominação. A pirâmide do poder era feita da velocidade, de acesso aos meios de transporte e da resultante liberdade do movimento. Administrar significa responsabilizar-se pelo bem-estar geral, ou seja, estar preso no lugar. Administrar requer presença. O que leva tantos a falar do fim da história da pós-modernidade é o longo esforço para acelerar a velocidade do movimento que chegou ao seu limite natural. Agora o poder pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico, se tornando extraterritorial, não mais limitado pela resistência do espaço. Isso dá aos detentores de poder uma oportunidade sem limites. As principais técnicas de poder são agora a fuga, a evitação e a rejeição de qualquer confinamento territorial. Essas novas técnicas podem ser vistas nos atacantes das guerras do Golfo e da Iugoslávia, com um combate terrestre evitado por apenas causar prejuízo colateral ao próprio atacante. Por isso foram usados bombardeios, ou seja, o plano era atingir e fugir. Essa nova estratégia é por conta da modernidade que quer a destruição das muralhas que impediam o fluxo de novos fluidos, e não a conquista do território. A guerra hoje é mais uma promoção do livre comércio por outros meios. No século XIV, os nômades tinham a melhor estratégia para o tempo deles, por serem afastados dos maus hábitos. Porém, com o início das construções de nações, passaram a ser considerados inferiores e atrasados, isso durante o estágio sólido. Já no estágio fluido, os nômades passaram a ser os que dominam novamente, por conta da abertura de estradas e barreiras. No mercado atual, a substituição que traz lucro e não a durabilidade do produto. E quem está no topo da pirâmide faz isso acontecer. Já os que estão na base querem o contrário, que dure mais tempo os produtos que lutaram para conseguir. No momento que estamos da modernidade, as tomadas são essenciais e as pessoas as procuram o tempo todo, pois trazem conexões entre redes. Porém, no futuro, Bauman diz que elas serão substituídas. E para finalizar o capítulo, ele utiliza uma frase que nos faz refletir. Essa parece ser a distopia feita sob medida para a modernidade líquida. Obrigado, Fernanda. Sua fala foi muito importante para que todos entendam o livro. Vamos passar agora para a Isabela comentando sobre o sumário. Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia, Davi. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse do livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman. Uma sinopse é especial porque normalmente fica a cargo do próprio autor da história. São registros fiéis da obra e com todas as características do escritor. É um jeito de situar o leitor antes mesmo que ele comece a obra. A sinopse de Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, nos dá uma prévia sobre como ele vai abordar as consequências na vida humana causadas pela passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, esclarecendo como essa transição aconteceu e nos auxiliando a repensar conceitos usados para descrever a experiência individual humana. Segundo Bauman, a função da sociologia é explicitar os termos dessa nova e mais dinâmica modernidade, nos permitindo entender como o mundo funciona e se dedicando a isso. O livro analisa 5 conceitos básicos para a organização da vida humana: a emancipação,
a individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade. Perfeito, Isabela. Muito obrigada pela sua participação. E para encerrar a leitura e cultura de hoje, temos o repórter Luiz falando sobre a importância das pessoas lerem esse livro na sociedade atualmente. Além do livro fazer uma bela crítica social e econômica, ele tem um objetivo indireto, que é de conversar com o leitor. Ao ler as primeiras páginas, a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, o que está acontecendo? Que pode parecer um pouco confuso, mas conforme o livro vai se desenvolvendo, você vai entendendo a mensagem que ele quer dizer e o que ele quer passar para o leitor. Além de que cada página, cada parágrafo que você lê, ele parece conversar com você, fazer você pensar em sua vida, pensar em si mesmo, pensar nas pessoas ao seu redor, na sua família, na própria sociedade. E não importa se você leia 1, 2, 3 ou até mesmo 4 vezes, o livro sempre quer passar uma mensagem diferente, mas semelhante à outra que ele passou. Às vezes um detalhe despercebido que você não reparou, mas às vezes numa segunda ou numa terceira lida você percebe o que ele realmente quer dizer. O livro é muito moral e ético, então ele passa uma mensagem para o leitor de empatia, de se colocar no lugar dos outros, de olhar para tal situação e ver se está certo ou errada. Como consequência, o livro te faz pensar em nossos antepassados, se tudo aquilo que eles fizeram foi realmente certo ou se podia ter feito de uma forma diferente para evitar diversos conflitos, mortes, entre outros, como por exemplo a escravidão, guerras e etc. O livro também sempre trata de duas situações indiretamente, como se uma fosse a pior delas e como se a outra fosse a melhor, porém a melhor não é realmente a melhor. É como se você, por exemplo, fosse uma pessoa rica, porém roubando outras pessoas. E como se você fosse uma pessoa pobre, sendo uma pessoa honesta. E vai de cada um decidir o que é certo. Adquira agora nas livrarias mais próximas. Esse foi o Leitura e Cultura de hoje, pessoal. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau!